Amém, irmãos? Então vamos lá para a terceira parte da nossa lição, né? Nós estamos estudando sobre a história de Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Essa aqui é a lição de número 3 de uma série de 13 lições, onde nós estamos falando sobre personagens bíblicos virtuosos e marcantes, que tem como comentarista o pastor Valdir Alves de Oliveira. Então, antes de nós entrarmos para essa parte final da nossa lição, você que está chegando, ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso conteúdo tem relevância e assim teremos condição de alcançarmos mais pessoas e grupos através da propagação do Evangelho. Então nós vamos falar aqui sobre a promessa de Deus a Caleb. Então aqui o 3.1 vai dizer que Caleb confiou no cumprimento da promessa de Deus. Então nós vamos entender aqui a importância de nós confiarmos no cumprimento da promessa de Deus, né? Entendendo que o fato de nós confiarmos está relacionado a uma proposta de, independente das situações adversas que nós venhamos enfrentar, nós precisamos entender que o sucesso do resultado positivo está em esperarmos em obediência ao Senhor. Então aqui o pastor Valdir Alves, ele diz aqui que Caleb tinha 40 anos quando recebeu a promessa da terra como herança, e ele tinha 85 anos quando pediu Hebrom a Josué, na certeza de que receberia aquelas terras ao derrotar os habitantes de Canaã. Então, nós entendemos aqui que Caleb, ele esperou 45 anos, né, para ver o cumprimento da promessa de Deus. Um tempo significativo. E dentro deste tempo, ele viu gerações passarem e enfrentarem desafios, e mesmo assim, nós vemos que ele não desistiu de acreditar. Então, a história de Caleb para nós, ela nos deixa um exemplo de quando Deus ele promete, o tempo ele não é um inimigo, mas ele é um instrumento de aperfeiçoamento, mas ele deve ser visto como um aliado para o nosso crescimento espiritual. Ele fala aqui que o tempo, ele não apaga as promessas. Pastor Valdir diz que o tempo não apaga as promessas. Em um dos seus comentários, ele diz aqui que as palavras proféticas, elas não têm prazo de validade. As promessas não se submetem ao tempo do homem e nem se apagam. Dizem que o tempo apaga tudo, menos as promessas de Deus. O tempo não apagou a esperança de Caleb. Quanto mais o tempo passava, mais aumentava a sua esperança. E aos 85 anos, ele estava tão forte quanto no dia em que Moisés lhe enviou. É extraordinário nós entendermos que o tempo, ele não apaga as promessas. Precisamos ter a consciência de que muitas das vezes Deus nos faz promessas e logo nós pensamos quando elas vão se cumprir. Isto é algo natural dentro das falhas do ser humano. Porém, nós precisamos sempre ter em mente que está escrito na palavra de Deus que passará os céus e a terra. Mas o Senhor disse, a minha palavra, ela não passará. Está escrito que Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Então, quando Deus ele nos faz uma promessa, ele é fiel para, no seu tempo, no momento correto, ele cumprir a sua promessa em nós. Então, isso significa que o tempo pode passar. As circunstâncias, irmãos, elas podem mudar.
mas a palavra de Deus, ela permanecerá firme. É importante também dizermos aqui que o relógio de Deus, ele não atrasa. Sendo assim, nós não devemos desistir, não devemos duvidar, mas devemos continuar, permanecer, caminhando, crendo e servindo ao Senhor nosso Deus, de todo o nosso coração. E aí ele termina dizendo que a disciplina, ela leva-nos a bons resultados. Olha o que ele diz, além de fé e perseverança. Caleb tinha disciplina e isso contribuiu para o seu crescimento, tanto pessoal quanto espiritual. E isso aqui é de suma importância, pois nós entendemos que enquanto muitos murmuravam e por isso permaneceram no deserto e morreram no deserto sem encontrar o caminho que levava à terra prometida, nós vamos ver que Caleb ele permaneceu firme, disciplinado. Ele não apenas esperou, nós vamos ver que ele se preparou. Então, essa espera de Caleb, ela não foi passiva, ela foi ativa. Ele manteve a fé, o vigor, a esperança e principalmente a obediência. Sem a obediência, sabe, é impossível vermos bons resultados diante daquilo que Deus nos prometeu, porque a tendência do ser humano é jogar tudo para cima quando existe uma demora no cumprimento da promessa de Deus. Então, nós precisamos ter em mente que quem deseja conquistar promessas precisa entender que fé sem disciplina, ela irá gerar frustração. Mas a fé com constância promoverá sobre a nossa vida resultados eternos. Então, o pastor Valdir Alves, ele encerra esta lição dizendo na conclusão que Caleb, ele é um exemplo de fé e coragem por sua fidelidade. Deus prometeu que ele herdaria a terra e isso se cumpriu muitos anos depois, quando ele recebeu Hebrom como herança. A história de Caleb nos inspira a ter confiança em Deus e perseverança para alcançarmos as suas promessas. Deus abençoe a todos os irmãos e até a próxima lição, querendo Deus.